Boa noite, meus amigos do Núcleo Chico Xavier. É com muita alegria que aqui nós estamos para falar em um assunto que nos agrada muito, porque nos traz muitas recordações sobre o nosso Chico. Ele fez aniversário de nascimento no dia 2, no domingo. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. Então, nós vamos trazer algumas reflexões sobre o nosso amigo e espero que alguém, uma pessoa, tendo proveito do que nós vamos trazer, nós nos sentimos gratificados. Então, como eu falei, ele nasceu em 2 de abril de 1910, desencarnando no dia 30 de junho de 2002. Até, vejam, a solicitude, o amor extremo do nosso Chico. Até para desencarnar, ele queria desencarnar num dia que o povo brasileiro tivesse muita alegria. E foi exatamente no dia 30 de junho de 2002 que o Brasil se tornou campeão mundial de futebol. O Chico era diferente. Quando criticado, nunca soubemos ou ouvimos ele rebater. O silêncio era a sua resposta, era a sua tônica. Nunca se defendeu. Quando ele usou peruca, os, entre aspas, espíritas, que se consideravam donos da verdade, se incomodaram com aquilo e diziam, foram lá em Uberaba para falar para o Chico que ele estava muito vaidoso, que ele precisava deitar porque ele estava muito do alto. Aí o Chico respondeu dizendo que eu nunca me levantei, porque eu estou sempre deitado. E aí o Espiritismo, vejam, o Espiritismo é uma doutrina incômoda, como dizia Carlos Embaçaí, através do seu livro Religião. E eu conheci uma criatura simples e humilde, mas de grande sabedoria. Talvez aqueles do meu tempo tenham conhecido, foi Manuel Franco, presidente do Centro Espírita Amigos de Deus, lá em Curupaiti, junto com o saudoso Amazonas Hercos. Então, o Manuel Franco dizia que o Espiritismo não veio para acomodar, veio para incomodar. Então, veja o que o Carlos Embaçaí falou sobre o Espiritismo. O Espiritismo se torna uma doutrina incômoda, porque aponta-nos a remissão pela dor, qualquer que seja a nossa posição. Impõe o desinteresse quando a alma humana está envolvida pelo mais profundo egoísmo. Prescreve a gratuidade daquilo que de graça recebemos quando tudo se mercantiliza. Aconselha o perdão das ofensas quando o rancor tumultua nas almas. Ordena a humildade quando nadamos em orgulho e em soberbia. Tudo isso torna incômoda a doutrina dos espíritos. É preciso coragem para ser espírita. Emmanuel falou isso, que é preciso coragem para ser espírita. Porque realmente o que a gente usou na vida inteira através das milenares encarnações? A coragem para destruir, para combater, para fomentar guerras. E o Chico nunca faltou, porque precisa coragem para enfrentar naquele clima que ele enfrentou, na pobreza, na dificuldade. Ele nunca, palavras dele,
Todos os dias na minha vida eu enfrentei um problema. Eu tinha um problema. Quando não era de manhã, era de tarde. E o Chico, então, pelo seu exemplo de amor evangélico, ele demonstrou, porque precisa coragem. Você precisa coragem para amar os inimigos. Nós precisamos de coragem para não rebater a crítica que nos fazem. Nós precisamos de coragem para aceitar a enfermidade crônica, muitas vezes. Precisamos de coragem para aceitar o emprego subalterno, quando queríamos ganhar muito. Então, o Chico foi diferente. Ele nasceu, vejam, até no seu nascimento, ele nasceu em 2 de abril. Em 1º de abril, a sua mãe, Dona Maria João de Deus, começou a sentir as contrações do parto. Ela orou a Jesus para que seu filho não nascesse em 1º de abril, porque seria dia da mentira, seria motivo de brincadeiras. E ela suportou as dores o dia inteiro. E no dia seguinte, Chico nasceu. 2 ou 3 dias antes de nascer, consciente, porque o espírito superior, quando vai reencarnar, ele não precisa daquele trabalho de, vamos dizer assim, de perturbação no sentido de anular a sua memória, a sua consciência para poder ligar seu corpo. Ele visitou aquela que seria a sua casa, consciente, envolvido pelos benfeitores espirituais. Conheceu-se aqueles que seriam seus irmãos. 2, 3 dias depois, ele reencarnou. Começou o processo da reencarnação. Em frases curtas, simples, mas, sobretudo, amorosas e inteligentes, ele ensinava doutrina espírita, evangelho e amor. Chico era governado pelo amor, ele amava a todos. Adelino da Silveira, vamos já agora nos ensinamentos do nosso Chico. Adelino da Silveira perguntou ao Chico sobre a data do nascimento de Jesus. E ele perguntou: a data do nascimento é a que veneramos ou é questionável, como pretendem alguns estudiosos? Olha a resposta do Chico. Uma mentira não resistiria 20 séculos. Outra pergunta do Adelino. Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos? Um mundo de acordo com o que somos por dentro, respondeu o Chico. O que fazemos é muito importante. Para provar o nosso amor a Deus, temos que amar o próximo. Começa aí. Vejam, respostas simples e inteligentes. Sobre a disciplina. A criança deve ser intocável, como apregou alguns? Olha a sua resposta. Fui criado com disciplina. Se tivesse filhos, eu os criaria, com pelo menos boa parte da disciplina que fui criado. Quando voltar, quero uma mãe que me agrade, se eu merecer, mas que me bata se eu precisar. Olha que beleza, a palavra do Chico. E perguntaram também uma vez como educar os filhos. E o Chico respondeu com essa pérola de ensino, de síntese. Nós educamos os nossos filhos com 80% de exemplo e 20% de impor limites. Chico, é necessário que as águas... Agora, sobre a água fluídica. É necessário que a água fluídica... Que as águas para fluidificação sejam contidas em vasilhames brancos? Olha só a resposta. Chico deu uma resposta saborosa, temporada de bom humor. Pode ser de qualquer cor. Doutor Bezerra diz que o litro branco é bom porque se cair mosca dentro, a gente vê logo. Olha só que resposta. Até o doutor Bezerra se deixou envolver pelo
pelo bom humor do Chico. E agora sobre o passe. Muita gente diz que não há necessidade das pessoas tomarem passes, que somente os doentes deveriam. Olha a resposta do Chico. Serve para todos nós, viu, Ivair? Para todos nós. O passe sempre é bom. Se a pessoa estiver doente, toma passe para sarar. Se não estiver doente, toma passe para não ficar. Olha que beleza. Então, vamos tomar passe, gente. Por que as grandes almas sofrem tanto? Resposta do Chico. Sem a dor, não se teria espaço mental para aceitar verdadeiramente as leis de Deus. Quem aceita verdadeiramente não reclama de nada. A alegria, do ponto de vista material, é uma ocorrência de valor externo. Entretanto, o sofrimento, quando aceito, com resignação e paciência, dilata os recursos da alma, preparando-a para receber as alegrias íntimas só concebíveis pela vida espiritual. Sofrimento, quando chega, furtando-te a dor e a paz, é a bênção que o céu envia para saber como estás, disse o poeta. E o outro disse, na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Emmanuel, perguntado sobre como vivenciar os problemas, as dores. Então, Emmanuel disse, aceitação é 50% do problema resolvido. Eu vou repetir, minha gente. Aceitação do problema, da vida que temos, do clima que vivemos, é 50% dos problemas resolvidos. Os outros 50% é entregar ao tempo. Olha que beleza. Olha como é que a gente resolve os nossos problemas. A coragem, continuou Chico falando sobre a coragem, é suportar a presença de uma pessoa que nós sabemos seja muito difícil para compartilhar nossa vida. O Chico viveu, certa feita, uma criatura com ele que era um homem alterado. Ele tomava café e, entre o café e o almoço, ele criticava o Chico com palavras ásperas. Antes do almoço, ele pedia desculpas pelo que fez. Passado o almoço, o Chico costumava descansar uns 40 minutos, que é saudável quem puder descansar, ainda que não durma durante os 40 minutos depois do almoço. É saudável. Não é dormir a tarde toda, viu, gente? É pretexto de ser saudável, não, é descansar uns 40 minutos. Passada essa fase, o homem voltava a criticar o Chico com palavras duras. Antes da janta, o homem pedia perdão ao Chico. Vejam que criatura diferente. Depois da janta, ele voltava a criticar o Chico antes de dormir e antes do repouso noturno ele pedia perdão ao Chico. Até que um dia ele ficou muito alterado e o Chico então disse o seguinte, olha, eu te perdoo pelo que você me fez no passado, eu te perdoo pelo que você está me falando agora no presente e eu vou te perdoar pelo que você vai me fazer no futuro. Esse era o Chico Xavier. Qual o caminho para a humildade? Indagaram a ele. Aprenda a esquecer-se. Fale pouco, ouça mais. Gente, eu acho que eu falo muito. Eu acho que eu vou parar de falar um pouco para ver se eu me torno uma pessoa humilde. Qual o caminho para a humildade? Aprenda a esquecer-se. Fale pouco, ouça mais. Por que temos medo da morte? Adelino indagou ao Chico. Porque a incerteza ainda está ao lado de nossa fé. Para aqueles que guardam a fé, há uma paz muito grande. A virtude mais difícil. Agora, gente, olha só. Olha aonde o Chico ia. Todos os ângulos da percepção psicológica
intelectual ele conhecia, porque é um espírito superior. Teve N reencarnações no bem, na intelectualidade, enfim, no conhecimento. Qual a virtude mais difícil? A paciência ou a humildade? Uma não vem sem a outra. A mais difícil é uma terceira, a abnegação. Está lá no Livro dos Espíritos. O que precisamos fazer para vencer as nossas imperfeições? Sobretudo, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada, tem que ser vivida no silêncio com Deus. Temos de vivenciar aquilo que ensinamos. O problema não é ter, é ser. Tudo que a gente tem é de Deus. Desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Então, o Chico, vocês veem que todos os ângulos do conhecimento, eu não sei, no Pinga-Fogo, nas várias entrevistas com várias pessoas que o procuravam, eu não conheço uma pergunta que ele tenha dito que não ia responder porque não tinha conhecimento desse ou daquele assunto. Todos os assuntos ele conhecia e respondeu. É só vocês procurarem os 2 livros do Pinga-Fogo 1 e Pinga-Fogo 2, que foi feito na TV Tupi, que foi o maior índice de audiência da televisão, 90%, e varou a madrugada. Então, a vida é dura. Há muitos anos apareceu aqui em Uberaba, disse o Chico, um motorista de caminhão, dizendo que a vida estava muito dura. Perguntou-me se eu tinha uma frase que lhe despertasse o ânimo. O espírito de Emmanuel disse a ele: a vida é dura para quem é mole. Olha só que resposta de bom humor. E agora, gente, uma história extraordinária contada pelo Chico. Amália Domingos Soler, aquela brilhante médium psicógrafo da Espanha, fez vários livros, inclusive editados pela Federação Espírita Brasileira. Então, ele contou para o Adelino da Silveira esse caso da Amélia. Cega, em extrema penúria, no final da sua vida. Frequentava uma casa de caridade em que se distribuía sopa, mas as pessoas, para tomarem a sopa, tinham que ser cadastradas. Se não fossem cadastradas, não tomariam a sopa, embora estivesse até com fome. Vejam. Então, certo dia, ela orou a Jesus. Gente, vejam o poder da prece. Se nós soubéssemos o poder da prece, nós oraríamos muito. Então, certo dia, ela orou a Jesus, pedindo que lhe devolvesse a visão. Em comovedora lembrança dos companheiros de infortúnios, prometeu que trabalharia para construir uma casa onde o prato de sopa seria distribuído, sem que se perguntasse sequer o nome da pessoa. Orou e, ainda sentado em sua cama, começou a ouvir vozes que pediam em coro: luz, Senhor, luz, Senhor, luz para a malha, luz para a malha. Surpresa, tateando as paredes, porque ela não enxergava, do aposento, indagou quem estava ali. Enganava-se. As vozes vinham do mundo espiritual. Silêncio. Quem está aí? Repetia, silêncio. Chegando ao velho guarda-roupa, que tinha um espelho, os olhos sem vida encheram-se de luz e ela se viu refletida com toda a nitidez da visão que lhe fora restituída por Jesus. Daí em diante, nunca mais deixou de servir sopa a uma legião de anônimos necessitados. Olha que beleza. Agora, um caso também inusitado que aconteceu com o Chico. Chico estava num hotel em Belo Horizonte quando uma senhora saiu do quarto completamente nua.
Para alguns, eu acho que não é do tempo do Ivair, mas quem for do meu tempo vai se lembrar dessa criatura, uma artista chamada Luz del Fuego. E ela se apresentava nua naquela época, vejam. Ela saiu do quarto completamente nua, no quarto do hotel, parou alguns passos próximos do Chico e ficou olhando para ele. Olha a resposta do Chico. Minha senhora, minha irmã, você não deveria ficar andando por aí sem roupa. Pode pegar uma gripe, uma pneumonia. Olha a resposta da Luz del Fuego. Chico, você é o único homem no mundo que me vê nua e fica preocupado com a minha saúde. E aí o Chico completou dizendo que após o desencarne, ela escreveu, através do Chico, sob o pseudônimo, uma belíssima poesia sobre o Dia das Mães. Olha só, as coisas mais inusitadas e engraçadas que aconteciam com o Chico. Indagado sobre o comportamento do espírita perante o sofrimento, Chico deu a seguinte resposta: o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E falando sobre o tempo, Chico disse: outro dia o espírito de Emmanuel me disse, o tempo é surdo, por mais que a gente fale, ele não nos escuta, ele não para, não podemos brincar com ele. Se podemos utilizá-lo para a reparação de nossos erros, melhor não desperdiçá-lo. É como eu já falei e falo sempre, porque eu gosto muito desse soneto do Sebastião Lasno, Matemática do Tempo. Passa o tempo que corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso alheio às dores e alegrias, vai pondo os dias sobre os dias como contas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem sempre podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. E agora ele falando sobre o livre-arbítrio. Para termos uma ideia da grandeza e da bondade de Deus, ele nos deu a liberdade de ação pela lei do livre-arbítrio. Por ela, temos liberdade de agir como quisermos. Entretanto, com certeza para controlar a nossa vida, colocou Deus ao lado da lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, pela qual cada um de nós seremos responsáveis por aquilo que fizermos. E ele completou: através da lei de causa e efeito, a sabedoria divina tem conhecimento de tudo o que fizemos antes. Nós fazemos o que queremos, mas atrás do que fizermos, temos as consequências. E ele arremata: Chico, não pode haver forma mais sábia e perfeita de fazer justiça aos nossos atos. Aí ele continuou: outro dia me perguntaram por que eu continuo trabalhando apesar da enfermidade. Respondi: estou doente, mas não cheguei à inutilidade. Ou fazemos ou fica por fazer o que temos que fazer. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. É como disse o filósofo Antônio Vieira, muitos falam daquilo que fizeram quando desencarnados, mas todos ou quase todos, lamentam aquilo que poderiam ter feito e que não fizeram no aproveitamento do tempo. Falando sobre o amor, o Chico disse: eu amo a vida, aceito, mas não favoreço a morte. Tomo os remédios que os médicos me receitam com disciplina e fé, de maneira que, quando eu morrer, você pode mandar escrever no meu túmulo, falou para o Adelino Silveira: aqui jaz Chico Xavier,
muito a contragosto. Olha o bom humor do nosso Chico. O lírio e o sapo. Resposta a uma jovem que queria desenvolver a vidência para ver os bons espíritos. Quem vê o lírio, vê também o sapo. A delicadeza no trato com as pessoas sempre foi um traço marcante na personalidade do Chico. Ele esperou que a moça se retirasse para retomar o tema e completar. Muita gente quer desenvolver vidência, psicografia, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência e a compreensão? Suas palavras sobre o centro espírita. Reviver a palavra de Jesus, amparar e consolar os aflitos, abrir as portas aos que desejam aprender, eis as mais nobres tarefas das casas espíritas, na sua definição, Chico. O centro espírita foi feito para evangelizar, consolar e esclarecer. Ele, numa síntese, disse que o compromisso, a responsabilidade dos centros espíritas. Gente, eu conheço centro espírita que o pobre não entra. O pobre vai a quilômetros da sede é que ele entra. O pobre não entra em determinados centros espíritas. Sentimento. Tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha foi o coração. Coração ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio. Olha só, gente, a sabedoria do Chico. Porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse, Jesus, bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos do céu aos sábios e inteligentes. E aí o Chico completou: quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga, mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Eu vou repetir: quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga, mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Reencarnar. Gente, é para a gente não reclamar, não, tá? Ninguém nasce na família errada, no lugar errado, com o corpo errado. Olha para as palavras do Chico. A gente reencarna como estava lá. Por muito que nossos pais nos amem, só podem nos dar o enxoval. O corpo já vem pronto. Renascemos como estávamos lá. E vamos para lá, como estamos aqui. Olha aí, gente. A cada um segundo as suas obras. Palavras de Jesus. Toda vez, falando sobre o Evangelho, que as circunstâncias... Isso é para nós, viu, gente? Todas as vezes que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças divinas estarão agindo a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho e sobre a justiça e misericórdia. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de nossas contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Eu escutei o Chico contar essa história para nós. Eu, João Carlos e outros que estávamos ali. Quando parte do Tribunal da Justiça Divina uma sentença para cobrar um resgate, uma dívida da criatura, vejam, olha o poder, a sabedoria da misericórdia do Pai, do nosso Pai, que é Deus de amor e bondade. Quando o decreto que vai punir, resgatar uma dívida, uma culpa, nos encontra trabalhando no bem, trabalhando na caridade, vem uma ordem. Eu escutei o Chico contar desse jeito, da misericórdia divina, mandando sustar a cobrança enquanto a criatura estiver trabalhando na caridade. Gente, só depende de nós.
trabalhar na caridade, dar um pão, dar um prato de sopa, a caridade moral, dar um sorriso, uma simpatia, uma palavra de bom ânimo. Quem é que não pode fazer isso? Todos nós podemos fazer isso. Então, é a caridade. Caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia, recebe acreditando que dá. Facilidade. Costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. Quando o personagem, olha só, gente, está lá no Nosso Lar. Quando o personagem Ricardo, do livro Nosso Lar, preparava sua volta, seria filho de Dona Senhora Laura, de Nosso Lar. Os filhos indagam o que poderiam fazer por ele enquanto estivesse reencarnado, e ele respondeu: roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidade na Terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho, disse o Chico, seja mesmo o da dificuldade e da dor. E agora o César Carneiro, no livro Encontros com Chico Xavier, disse para ele: Chico, a vida espiritual para os espíritas deve ser uma beleza. Aí Chico asseverou: jamais vi em toda a minha vida um espírita desencarnado que me dissesse estar contente por ter morrido. Aquilo que nós falamos. Todos lamentam e muito não terem feito o que podiam enquanto estavam encarnados. É aquela trova que eu falo sempre. Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Uma jovem indagou ao Chico: o que fazemos para aceitar as pessoas que entram violentamente no direito de felicidade nossa? Minha filha, quando Cristo nos exortou a perdoar 70 vezes 7 vezes, não estava só nos dando um código de moral, mas também de saúde do corpo. Quem perdoa imuniza-se, cria anticorpos. Se o mal não está em você, não lhe dê cadeira. Hoje a ciência já pesquisou e anunciou isso. A alegria, a resignação, a prece, o perdão são comprimidos extraordinários para a nossa saúde, para manter a saúde do corpo e, por consequência, a saúde do espírito. Alegria, resignação, desejo de servir, entusiasmo, são sentimentos positivos na nossa vida. Sobre misericórdia e justiça. Uma senhora com grandes dificuldades disse ao Chico que seus sofrimentos eram demais. Olha só, gente, que não estava aguentando. Chico respondeu: existe muita gente sofrendo mais do que nós. Nossas dores não são as maiores. Não está funcionando em nosso favor a misericórdia e não a justiça, porque se fosse a justiça, nós não aguentaríamos. E arrematou: Deus permite que paguemos nossas dívidas parceladamente. E sobre os animais, não fora ele um benfeitor dos animais em uma das suas encarnações, onde ele conversava com os animais. Certo dia, o Chico ia para o trabalho e deu com uma cobra no meio do caminho. Tentava desviar, mas a cobra deslizava, cercando-o. O Chico, então, resolveu conversar com ela. Olha só as palavras dele. Olha, minha irmã, estou indo para o serviço. Me deixe passar. O réptil olhou com menos agressividade, mas não saiu do caminho. Então Chico insistiu, dizendo que não podia chegar atrasado no serviço, que vinha a pé porque, se fosse de ônibus, o dinheiro ia lhe fazer falta no fim do mês, que tinha família numerosa para cuidar. E aí deu o seguinte conselho ao réptil: se você continuar aí, alguém poderá matá-la, porque coragem para matá-la não tenho.
e não gostaria que isso lhe acontecesse. A cobra olhou demoradamente e se foi para o mato, e Chico passou e chegou a tempo ao trabalho. Esse era Chico Xavier. Humildade. Chico era detentor da virtude muito difícil que é a humildade. Ele estava na casa do Adelino da Silveira, em Mirassol. Depois de uma longa conversa com os amigos, ele foi banhar-se. Ele demorou no banheiro e o Adelino ficou preocupado e foi lá ver. Olha só, encontrou o Chico de joelhos, enxugando o piso com um pano velho. Chico, mas que é isso, Chico? Você fazendo isso? Adelino, precisamos deixar tudo em ordem para não dar trabalho a Benedita, mãe do Adelino. E olha o que aconteceu. Adelino, admirado, sentiu que o banheiro estava todo perfumado, como se uma jarra de perfume tivesse sido quebrada no ambiente. Mas o quarto que Chico dormiu manteve-se perfumado por 3 dias. Eu, certa feita, em Uberaba, ele estava autografando livros e terminou, até quando chegou uma retardatária e pediu o autógrafo. Ele não tinha caneta, eu emprestei a minha caneta a ele. Uma caneta Parker antiga, ainda me lembro. Ele autografou o livro, um livrinho só, gente. Quando terminou, que me deu a caneta estava perfumada. O Chico vivia perfumado. As suas mãos exalavam perfume que Sheila trazia do plano espiritual, segundo suas palavras. Eutanásia, falando sobre a eutanásia. Numa de suas visitas, uma senhora trazia o corpo coberto de chagas. Um quadro chocante. Um dos médicos, que era amigo do Chico, simpatizante dele, mas que não era espírita, perguntou a ele: Chico, a eutanásia, nesse caso, não seria uma bênção para esta senhora? Emmanuel, sempre presente, disse ao Chico: diga ao nosso irmão que esta irmã, vejam, nunca esteve tão bem. Nas últimas 3 encarnações, ela se matou e nesta, apesar de todo o seu sofrimento, não pensou uma vez sequer em suicídio. Uma mensagem aos jovens. Num país como o nosso, qual a mensagem que o senhor deixaria para os jovens? Sempre acreditei que sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade é impossível construir um futuro melhor para a comunidade humana. Olha só, gente. Disse o Chico. Os bons espíritos são de parecer que todos os médiuns são chamados a estudar a fim de servirem com mais segurança. E sobre a obsessão, que é um tema que a gente não pode deixar de refletir, de estudar. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Sobre a reencarnação. A reencarnação é como a verdade que brilha para todos, despertando as consciências, uma por uma, na medida do amadurecimento que venham a apresentar. Sobre a vida está repleta da beleza de Deus e por isso não nos será lícito entregar o coração ao desespero, porque a vida vem de Deus, tal qual o sol maravilhoso nos ilumina. Estudar. Concomitante com assistência social, os benfeitores da vida maior nos recomendam estudar atenciosamente e sempre. Chico caminhava, olha só essa, gente. Estamos chegando ao final, viu? Tenham paciência. Chico caminhava quando vê um velhinho andrajoso, pés descalços, varrendo o chão batido. Chico vai ao seu encontro, curva-se e beija a mão empoeirada do velhinho. À noite, no centro, comenta com um amigo que assistiu à cena. Aquele homem que varria a rua era, na verdade, um espírito de tanta luz que iluminava o quarteirão à noite.
aquele homem estava ali no pó para dar um último retoque em um defeito seu chamado vaidade. Olha só, gente, o espírito que vai crescendo no entendimento e no amor, ele vê ele sente a necessidade tocante de escoimar, de anular ainda as imperfeições que traz. E para encerrar esse caso, eu escutei ele contar. Gente, o Chico visitava uma família que morava sob a ponte ferroviária em Pedro Leopoldo, e era um pé direito muito alto, de mais de 30 metros de distância, a altura entre o solo e o leito do ferroviário. E uma família de mendigos, uma mulher, o marido e 3 filhos, e mais um outro mendigo que era um amigo deles. E aqui eles paiavam chuva, quando chovia de vento, umidade, frio, e o Chico ia lá levar sempre uma bolsa de alimentos, alguma coisa, sempre. Até que um dia ele chegou lá, cadê o fulano? Não encontrou a família, aí o amigo disse, ele mudou-se. E o Chico ficou com uma felicidade. Ah, meu Deus do céu, que notícia boa você está me dando, meu Deus. Ele mudou. Eu ficava preocupado, ele aqui, parado, sentado nesse lugar. Eu me preocupava muito no frio, as crianças. Por favor, que alegria você me deu. Me dá o endereço dele, diga o endereço dele, que eu quero ir lá, eu quero visitá-lo, eu quero abraçá-lo com a minha alegria. Onde é que ele está? Diga o endereço dele. Aí o homem simplesmente disse o seguinte: mudou para outra ponte. Era uma ponte que existia mais além. Gente, esse era o Chico Xavier, que nós da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, e do Núcleo Espírita Chico Xavier, somos devedores. Todo o movimento espírita é, mas nós somos devedores. Então, cabe-nos zelar pela pureza doutrinária, pelo trabalho incessante na caridade, pela simpatia, pela fraternidade, pelo abraço, porque os espíritas, disse Inácio Bittencourt no livro Falando à Terra, os espíritas são... Se não foi no livro Falando à Terra, não foi no livro Ceareiros de Volta. Os espíritas são... Cabe aos espíritas a responsabilidade de serem os mensageiros da moral que vai vigorar no terceiro milênio, da moral evangélica que vai vigorar no terceiro milênio. Então, minha gente, muita paz, muito obrigado a todos pela paciência e que essas saudosas lembranças do nosso Chico Xavier possam estar conosco hoje e sempre. Muito obrigado, uma boa noite a todos, muita paz.